Por falar no presidente Jair Bolsonaro, ele assinou hoje o decreto que ele já havia prometido, que facilita a posse de armas, que flexibiliza a posse. Foi uma das promessas de Bolsonaro na campanha e uma das principais medidas desde a posse. Ele citou o referendo realizado em 2005, quando 63% dos brasileiros votaram a favor do comércio de armas. Nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo, à época, buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na ordem do dia. Não interessa se eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Você vai ver agora, então, as mudanças promovidas por esse decreto da posse de armas. A gente tem aqui na tela como era, então, a posse de armas como era antes do decreto. Declarar efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar documento de identificação pessoal. Isso interessado em ter a posse de armas. A gente tem mais tela aqui para a gente mostrar. Como era, comprovar a idoneidade, inexistência de inquérito policial e processo criminal por meio de certidões, comprovante de residência, comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Próxima tela, a gente tem mais uma tela aqui. E como fica, além das exigências já atuais, tem a residência habitada por criança, adolescente ou deficiente mental, terá que ter cofre ou local seguro com tranca, para você ter uma arma ali onde tem crianças, adolescentes. Justificativa, ser dono de estabelecimento comercial e industrial, morar em área rural ou urbana com altos índices de violência, ou seja, com essa justificativa você já pode buscar a posse de armas. Mas para analisar os lados positivos e negativos desse decreto, eu recebo agora Melina Risso, especialista em segurança pública e diretora de programas do Instituto Igarapé, e a Raquel Kobashi Galinatti, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Eu agradeço imensamente a presença das duas nessa conversa. Não é um debate, mas analisando, claro, os prós e os contras na visão de cada um. Eu queria primeiro ouvir de vocês a opinião sobre o decreto. Era isso que vocês imaginavam? Há algumas circunstâncias que vale menção aqui? Fique à vontade. Quem começa? Então, vamos lá. Eu acho que o decreto, ele vem para dar objetividade a essa condição do critério de efetiva necessidade. Essa era uma reclamação das pessoas que queriam obter a posse de armas, o registro para comprar uma arma, e alegavam que os delegados da Polícia Federal agiam de uma maneira discricionária, isso é, eles agiam de uma maneira muito subjetiva. Então, isso traz uma objetividade para entender quais são os critérios da efetiva necessidade. É importante lembrar que o decreto não mudou as outras exigências. Então, ainda assim, se as pessoas quiserem ter uma arma de fogo, ela continua precisando ter mais do que 25 anos, não pode ter antecedentes criminais, teste psicológico, teste de tiro. Então, as condições elas não mudam e se reconhece que, de fato, ter uma arma em casa é um risco, tanto que se exige que, se tem criança, você tenha um lugar seguro para guardar essa arma. Então, do ponto de vista das mudanças, não é que mudou tudo. O que ele fez deu alguma objetividade para a questão do que significa efetiva necessidade. Os critérios realmente, perfeitamente colocado, agora são critérios objetivos para a autorização da posse de arma. Anteriormente, o poder público ele tinha a discricionariedade de autorização da posse, mesmo preenchendo aqueles requisitos objetivos. Hoje, o Estado, a responsabilidade é daquele que solicita e que apresenta a necessidade para a posse. Então, existe uma presunção de verdade, de veracidade daquele que alega a posse. Acho muito acertado o decreto do presidente Bolsonaro, até porque está se possibilitando o exercício de um direito previsto
na lei, que é o exercício do direito de legítima defesa. Aquele cidadão que está no seu mais âmago íntimo, na sua residência, no seu lar com seus familiares, ele, quando violado, quando vítima de um crime, vítima de violência, e eu falo isso por estarmos lidando diariamente com a criminalidade, no fronte do combate à criminalidade, ele se sente extremamente vulnerável e mais impotente mediante aquela violência. Não estamos alegando que este decreto está incentivando, entre aspas, justiceiros. Não. Ele está possibilitando para que o cidadão de bem exerça o seu direito de legítima defesa. E é mais um crédito, é mais uma responsabilidade que o Estado, como Estado protetor, ele está pegando para si. Por quê? Porque para a concessão, para a autorização da posse de arma, há necessidade de preencher os requisitos e toda uma fiscalização e para a concessão. Então, o Estado ele está confiando no cidadão de bem, assim como o cidadão de bem deve confiar no Estado democrático de direito. Então, é uma via de mão dupla. Está se confiando naquele cidadão que alega e que declara a necessidade da posse em seu ambiente familiar. Eu acho que tem um elemento só para trazer ainda em relação ao decreto, e aí depois eu já entro aqui no nosso debate, porque eu discordo de algumas coisas que a Raquel trouxe, mas eu acho que tem um elemento importante, aí sim preocupante do ponto de vista do novo decreto, que é a extensão do prazo para a renovação do registro. E isso coloca e fragiliza o processo de controle. Certamente a Raquel sabe, se a gente não tem todo o banco de dados sabendo quem tem a arma, porque diferente de outras coisas, toda arma ela nasce legal. Em algum momento ela acaba passando para a ilegalidade. Então, um banco de dados onde a gente saiba a arma, quem comprou, aonde tem, se ela foi desviada, para onde, em que momento, isso facilita o trabalho da polícia, possibilita investigações para entender aonde tem desvio, como é que essa arma tem ido parar na mão dos criminosos, etc. E nesse sentido, o decreto ele flexibilizou. Ele passou o tempo de registro de 5 para 10 anos, acho que isso é uma fragilidade do ponto de vista de controle, e automaticamente renovou a concessão de todo mundo que tem a arma registrada. A gente sabe que essas condições, seja antecedentes criminais, a sua acurácia para atirar, ou mesmo testes psicológicos, essa sua condição ela pode mudar ao longo do tempo. Então, manter uma periodicidade, porque é uma responsabilidade. Quem tem uma arma na sua casa, de fato, a gente começa a fragilizar e aí sim é uma preocupação quando a gente não estabelece mecanismos de controle de armas efetivos no país. Raquel e Melina, desculpa, Raquel, eu queria trazer um pouco, antes de partir para os pontos mais técnicos, porque sempre quando se fala de armas, quando se falou durante todo esse período pré-eleitoral, se fala de estudos do Estatuto do Desarmamento, que mais armas vão aumentar o número de mortes, o número de homicídios. Hoje a gente tem uma taxa altíssima de mortes relacionadas com armas de fogo. Então eu queria trazer para o debate isso, ou seja, um maior número de comércio de armas, mesmo que legal, pode de fato aumentar, ou isso é uma análise muito precária que fazemos, porque olhamos números de outros países, de outras situações? Eu queria trazer isso para o debate, porque sempre as pessoas comentam sobre isso. Não corresponde com a realidade. Sabemos muito bem que as armas utilizadas pelos criminosos são armas oriundas de crime, de tráfico, de contrabando. Não temos estatística nem pesquisas de armas legais sendo utilizadas para a prática de crimes. Então, o que ocorre é que as armas contrabandeadas, as armas utilizadas, raspadas, etc., utilizadas pelos criminosos, são aqueles que não passam por fiscalização, não passam por controle. Para eles terem a posse e a propriedade daquelas armas de forma ilícita e ilegal, eles não passam por crivos do poder público, de um controle social do poder público. O que ocorre, ainda continuando
engate da Melina, é que essa situação, o Estado ele estará colocando, e temos registros e dados interligados, e que a partir do momento que aquele que tem a posse não cumpre mais aqueles requisitos, obviamente essa posse será cancelada, ele não terá mais esse direito de ter a posse. E uma coisa que temos que também colocar e enfatizar é o decreto de forma alguma está obrigando o cidadão a adquirir a arma. É aquele que voluntariamente está alegando uma necessidade, o Estado dando crédito àquele cidadão de bem para aquela necessidade de possuir uma arma em sua residência, o seu local, estabelecimento comercial. O Estado não está forçando para que a população se arme. É aquele que declara de livre e espontânea vontade uma necessidade cumprindo aqueles requisitos. Ou seja, o Estado está proporcionando o exercício de um direito do cidadão. Eu quero trazer a questão dos estudos. Talvez, Raquel, você não conheça, mas tem um estudo do IPEA que ele mostra que o acréscimo de 1% na circulação de armas de fogo, ele tem um impacto de 2% no número de homicídios. E esse é um estudo feito no Brasil. Então, eu não estou falando de números de fora do Brasil, eu estou falando de evidências que demonstram o que aconteceu dentro do nosso cenário, dentro do território nacional. Além disso, em 2014, eu fiz uma pesquisa analisando todas as armas apreendidas pela polícia aqui em São Paulo, as armas apreendidas com o crime. E a gente foi fazer um rastreamento para identificar qual era a origem dessa arma. E o que a gente percebe é que a arma, em grande maioria, um volume bastante significativo dessas armas, foram produzidas antes do mecanismo de controle de armas de 2003. Então, a arma dura muito tempo. Quando você tem um descontrole, essa arma perdura no crime durante muito tempo. E sim, metade dessas armas tinham a numeração que é possível fazer um rastreamento. A gente conseguiu fazer com um volume pequeno dessas armas o rastreamento, inclusive identificando a origem legal das armas, seja com uma pessoa que comprou e acabou sendo roubada, seja para empresas de segurança privada, por exemplo, que tem um volume bastante significativo de armas furtadas anualmente. O que acontece, por isso que eu falava de novo no mecanismo de controle e das informações confiáveis, é que essas informações, infelizmente, a gente tem muita deficiência no banco de dados. Então, a gente não consegue rastrear toda a origem. E, portanto, é super importante que a gente mantenha esse controle e informação para auxiliar o trabalho da própria polícia. Justamente, Melina, existe uma cifra negra, porque pelas pesquisas vocês conseguiram pesquisar aquelas armas que uma vez elas foram já registradas e uma vez elas foram controladas pelo Estado. Só que vocês não têm acesso a conseguir a pesquisa daquelas armas contrabandeadas, daquelas armas que fazem parte realmente do crime, contrabandeadas e são objetos de tráfico de armas. Essas armas não conseguem figurar e fazem parte da cifra, justamente da cifra negra. Deixa eu só trazer um ponto para isso. As armas apreendidas aqui em São Paulo pela polícia, 80% são de fabricação nacional. Portanto, a origem dela, mesmo se ela seja oriunda de crime, tráfico e de desvio de armas, se a gente controla essa arma na produção e entende desde a produção como é que ela começou a ser vendida, para quem que ela foi vendida, para que loja, para que agente público, para que empresa, etc., a gente conseguiria perceber qual é o desvio e aonde está tendo o buraco que alimenta as armas no crime. Então, é importante também ressaltar isso, que as armas hoje que são utilizadas no crime, na sua grande maioria, obviamente tem exceções quando a gente olha o Rio de Janeiro, mas principalmente no crime aqui em São Paulo, homicídio, roubo, etc., a arma mais utilizada é o revólver 38 da Taurus. E que estão de forma ilegal, de forma criminosa, na mão daqueles que praticam o crime. E não da mão do cidadão de bem, que é controlado e que será controlado e que deverá preencher os requisitos. E existe ainda, como falei mais uma vez, a cifra negra. Aquelas armas, produtos de contrabando, de tráfico de armas, que não fazem parte dessas pesquisas. Eu queria trazer provocações para cada uma no ponto que vocês falaram. Melina, você cita os dados da pesquisa do IPEA realizada aqui. Mas se a gente olhar números, de fato, de países próximos a gente, eu não preciso nem para os Estados Unidos nem para a Europa, mas o Uruguai. O Uruguai é um dos países que tem o maior número de armas por habitante, incluindo armas ilegais. E é o país que tem a menor taxa de homicídios na América Latina. Em compensação, a gente tem poucas armas no Brasil, mas taxas de homicídio lá no alto. Eu queria que você falasse sobre isso.
E, para você, Raquel, eu queria analisar. O Estado está dando para as pessoas, olha, você pode ter arma. Mas como eu, que não quero ter arma, não que eu queira, não queira, mas eu, cidadão, que não quero ter arma, posso confiar no Estado que não consegue regularizar as armas que entram no país de maneira ilegal. Não é um risco que se toma muito grande esse Estado liberar as armas, mas eu não confio em você para manter as legais aqui? Não é um risco? Não, de forma alguma. Uma questão, ela não afeta uma outra questão. Estamos falando primeiramente do posse de arma para aquele cidadão que demonstrou os requisitos, que alega, que afirma a necessidade e que consegue cumprir aqueles requisitos objetivos. Ele não é obrigado a adquirir a arma, ele está mostrando, ele tem a faculdade, então o Estado não está impedindo a faculdade de se adquirir a arma, é um crédito que o Estado dá para o cidadão. Em momento nenhum o Estado está fomentando, no caso, justiceiros, para que eles atuem no lugar do Estado, de forma alguma. O Estado tem uma responsabilidade social grande e, com a segurança pública, obviamente, é a responsabilidade do Estado. Continuará dessa forma. A única diferença, inclusive neste decreto, é que os critérios que antes eram subjetivos se tornaram critérios objetivos e, cumprindo esses requisitos, parte-se da presunção de verdade daquele que alega. Obviamente, se ele não cumprir ou se ele estiver mentindo, ele vai responder criminalmente toda aquela alegação falsa. Mas não tem um fato não tem correlação com o outro. O Estado ele não está se eximindo, muito pelo contrário. Ele está atraindo mais uma responsabilidade para si. Aquela responsabilidade de sim controlar aqueles que estão adquirindo, estão tendo essa arma em suas residências. É mais uma responsabilidade daquele Estado, que deve sim atuar na proteção da sociedade e da população. Ele está permitindo com que a população exerça um direito de legítima defesa. A questão das armas de fogo, quando a gente observa, ela tem diferentes dimensões, né? Aqui a gente está falando muito da posse, que significa ter uma arma em casa. E é disso que a gente está dizendo. Hoje não é possível saber quantas armas existem no Brasil circulando. Bem como a Raquel disse, essas informações não estão disponíveis, os bancos de dados são falhos, as pessoas quando perdem não querem mais a arma, isso não volta e não alimenta de novo. Então é muito difícil entender, mesmo para fazer essa afirmação, tem pouca arma no Brasil. A gente não sabe, não tem essa informação para a gente entender quantas armas tem. O que a gente sabe é que o Brasil é o país que mais mata com arma de fogo. Portanto, uma arma de fogo dentro do contexto da segurança pública, ela é muito danosa no Brasil. A gente, ano passado, chegou à cifra de quase 64 mil pessoas, sendo dessas mais de 40 mil mortas com armas de fogo. Quando a gente compara com outros países, tem outras relações. As pessoas podem ter armas no Uruguai, mas ela não pode circular com a arma. Então, de novo, a diferença entre posse e porte, e é importante entender a relação de cada um dos países. O que é certo, quando você compara países similares do ponto de vista cultural, econômico, com as regras, etc., todos os países onde tem mais armas em circulação, eles têm mais mortes, seja do ponto de vista de homicídio, seja do ponto de vista de suicídio, de acidente, etc. Então, aqui é importante, como a Raquel bem disse, ninguém é obrigado a comprar uma arma e é muito importante as pessoas entenderem. Se você quer adquirir uma arma, isso nunca foi proibido no Brasil, você sempre pôde adquirir uma arma, então isso não é uma novidade, como a gente bem está dizendo aqui, na verdade é só um critério objetivo para uma das condicionantes que o Estatuto estabeleceu desde o começo, mas é importante você saber claramente quais são os riscos de ter uma arma dentro da sua casa. Você aumenta muito o risco, seja para um acidente, no caso de suicídio, se tiver criança pequena em casa, sem considerar, inclusive, casos onde violência doméstica acontece no ambiente doméstico, no ambiente privado, e que uma arma de fogo nesse contexto pode trazer muito dano e agravar ainda mais a situação. Eu discordo, só no finalzinho, eu concordo, mas discordo no finalzinho. É muito, muito bem colocado, obviamente. Com todo respeito. A arma, esse decreto está quebrando o paradigma. A arma de fogo não é um perigo. Ela não é perigosa. É perigosa quem manuseia, muitas vezes
um criminoso com entorpecentes, alcoolizado, de forma realmente criminosa. Então, aquele que vai ter a posse de arma, ele tem que demonstrar vários requisitos, inclusive o manuseio daquela arma de fogo. O perigo está quando essa arma de fogo está na mão dos criminosos. E aí há uma discrepância e uma sensação de impunidade real, vivenciada, e a não certeza do castigo e impunidade, a certeza da impunidade daquele que pratica o crime. Pois se ele entra numa residência, ele sabe previamente que se ele entrar naquela residência, ele pode ter uma legítima defesa daquele proprietário, daquele imóvel, daquele que está com a sua família, obviamente aquele criminoso, ele saberá que não será tão fácil e ele não sairá tão impune daquela situação. Não será uma presa tão vulnerável e tão impotente diante daquele que a paridade de armas entre o criminoso e o cidadão de bem, obviamente, sempre será discrepante. Mas a faculdade que se dá àquele cidadão de bem e a confiança que o Estado dá daquele que alega a necessidade da arma poder ter o direito de adquirir e deixar essa arma em sua residência, eu acho acertado. Sempre houve. O que ocorreu agora foi simplesmente a objetivação dos requisitos. Agora os critérios estão objetivos. Não existe aquela discricionariedade do poder público de conceder ou não. Mas, mais uma vez, o perigo está naquele que está manuseando a arma. Enfim, e os dados vão mostrar, enfim, de novo, né? Quando a gente olha, mais de uma criança morre todo dia vítima de acidente com arma de fogo. Então, de novo, as evidências vão mostrar quais são as consequências da arma. Então, a gente tem um monte de dados mesmo, porque por mais que a gente fale isso na percepção de que te traz muito mais segurança, e as pessoas têm essa percepção, os dados não comprovam isso. Então, quando a gente começa a trabalhar com os dados, com as pesquisas, olhando todas as consequências, é que a gente chega à conclusão de que, de fato, esse não deve ser um debate ideológico, só a favor ou só contra, mas quais são os agravantes e o que tem produzido em termos de violência no país. Melina, mas também sabemos que as crianças não são, em qualquer pesquisa que for ser feita, as crianças não são as maiores vítimas de armas. As crianças morrem muito até afogadas em piscina, caindo, despencando do seu parapeito do prédio. Então, são pesquisas que devem ter alguns critérios também para ser analisados. As armas, elas não potencializam e elas não fazem com que as crianças virem vítimas. A partir do momento que aquele que é o responsável tem a plena responsabilidade que aquela arma, mais uma vez, esteja em mão de pessoas responsáveis e que saibam manejar e tenham a plena responsabilidade daquela arma de fogo. A arma de fogo, ela é perigosa, sim, para o criminoso. Aquele criminoso que possui a arma de fogo, sim, é um risco para a sociedade absurdo. É a criminalidade cada vez aumentando e a impunidade cada vez maior. Eu queria trazer um detalhe para a nossa conversa que é muito importante. Acaba se falando em cidadão de bem tendo arma. Eu vou aproveitar que eu estou com duas mulheres aqui e tratar de um tema muito delicado, que é o feminicídio. E a importância, principalmente, que eu quero ouvir na opinião de vocês, das mulheres denunciarem maus tratos de homens e se isso impossibilitaria alguém de pegar uma arma, de ter uma arma. Por que eu digo isso? Porque é uma preocupação em que aquela briga de marido e mulher que antes ia no tapa, um homem pegar e dar um tiro e matar uma mulher, como isso já acontece. Então, ainda mais você, Raquel, que é delegada, a mulher que denunciar um homem por maus tratos, por agressão, esse homem não vai poder ter arma? Esse é o meu grande questionamento, porque a preocupação, acho que, de várias mulheres que se sentem amedrontadas com a possibilidade de homens terem armas, homens não preparados que se auto-intitulam cidadãos do bem. Não poderá. São requisitos taxativos. Aquele que estiver respondendo a inquérito policial, a processo criminal, aquele que tiver antecedentes criminais e geralmente, aí atuando realmente no caso da violência doméstica, a vítima, quando ela é vítima de uma violência doméstica, a mulher, a violência ela é gradativa. Inicia-se com uma ameaça, com uma agressão verbal, com uma agressão moral, ela se evolui para uma agressão física mais leve, uma agressão mais violenta, até terminar no feminicídio. Então,
Os homens que são agressores e as vítimas que morrem de feminicídio, elas já denunciaram várias vezes para o poder público, para uma delegacia de polícia, já houve uma investigação. Então, obviamente, aquele que estiver respondendo a inquérito policial, antecedentes criminais, processo penal e processo criminal em qualquer esfera, na esfera estadual, federal, militar, ele não pode, ele não cumpre aqueles requisitos objetivos para poder ter a posse. Mas a gente precisa considerar qual é o universo da mulher que sofre violência doméstica e a gente sabe qual é a dificuldade de rompimento do ciclo de violência até nesse momento de chegar ao processo de fazer a denúncia. Então, considerando esse universo, a gente sabe que o número de subnotificação de casos de violência doméstica é enorme e para a gente chegar em evitar que este homem agressor tenha uma arma de fogo, esse caso já precisa ter chegado na polícia. E a gente sabe que muitas vezes ele não chega. Então, de fato, ter a pessoa que tem uma arma dentro de casa nessas situações, sem dúvida, é muito preocupante. É importante ter o risco analisado, avaliado, entendendo como é que essas situações podem terminar e acabar terminando mesmo em feminicídio. Atuando como delegada de polícia, 99,9% das vítimas que vieram registrar algum certo tipo de ocorrências mais graves e não ameaça, o agressor ou companheiro já tinham 3 ou 4 ou 5 denúncias e inquéritos policiais relatados. Aí a gente tem um grande problema que, obviamente, não vai adentrar a discussão que nós estamos falando, que o Temer, no final do ano passado, ele vetou a possibilidade do projeto de lei do delegado de polícia imediatamente decretar a medida protetiva de urgência. Então, sabemos muitas vezes, e nós, como estamos ali atuando no combate também à violência doméstica, aquela vítima que ela tem... É tão fácil porque você coloca o nome da vítima, já puxa todo o histórico do agressor. Melina, Raquel, obrigado pela participação de vocês. A gente tem um tempo curto, mas eu acho que foi muito proveitoso, de maneira proveitosa, um debate, uma conversa sobre algo que estará adiante de nós nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Eu agradeço e claro que a gente podia ter muito mais tempo para conversar, mas obrigado pela participação das duas. Eu que agradeço, Obrigada. Foi uma grande honra e prazer. A gente faz agora um rápido intervalo, mas a gente quer lembrar antes ao pessoal de Limeira, em São Paulo, que a Record News está no canal 2.1. Nos ajude a divulgar o jornal da Record News, vai para um rápido intervalo, mas esperamos a sua participação nas redes sociais.